Bom, pessoal, então vamos agora para a parte 2 da aula de conceitos e evidências da teoria da evolução. E aí vocês podem estar me perguntando, depois dessa parte 1, vocês podem estar me perguntando assim, tá bom, claro, você falou sobre seleção natural, você falou sobre especiação, os tipos de seleção natural, os tipos de especiação, mas como é que chegou nesses conceitos? Quais são as evidências, né, que levaram a isso? E aí, então, esse é o foco dessa parte 2. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro com o conceito de ancestral comum. O ancestral comum, ele é a espécie que, através do processo de especiação, deu origem a outras novas espécies. E é exatamente isso que a gente consegue ver nessa imagem do slide. A gente tem nessa imagem a árvore filogenética provável dos antropóides, tá? E a gente pode observar lá no comecinho dela, no ponto inicial, mamíferos insetívoros. Os mamíferos insetívoros que, a partir dos mamíferos insetívoros, é que começa a bifurcar e vai subindo até chegar a todas, né, essas espécies, tá? Os mamíferos insetívoros são um ancestral comum de todas essas espécies que estão ali no topo, tá? Através do processo de especiação, os mamíferos insetívoros, eles foram divididos em duas espécies, os símios do Novo Mundo e os driópticos, que através do processo de especiação foram bifurcando essa árvore e dando origem a todas essas espécies, tá? Então, uma coisa importante que a gente pode ver não veio o gorila e aí o orangotango e depois o gorila e depois o chimpanzé e depois o homem. Não, a gente tem um ancestral comum, tá? Então, com o chimpanzé e o homem, a gente tem um ancestral comum. Com o gorila, o chimpanzé e o homem, temos outro ancestral comum, tá? E aí, esse ancestral comum deu origem a duas espécies. Aí, depois, um ancestral comum deu origem a mais outras espécies, beleza? Outra evidência que a gente vai ter são os órgãos homólogos. O que são os órgãos homólogos? São órgãos ou estruturas de origem embrionária semelhante, mesmo em espécies diferentes, tá? Eles podem apresentar funções diferentes também. Bom, e aí a gente pode ver na figura, a gente tem um exemplo, né, de órgãos, alguns exemplos de órgãos homólogos, né? A gente tem 4 espécies diferentes aí, a gente tem um braço de ser humano, a gente tem pata dianteira de cavalo, uma asa de morcego e uma nadadeira de baleia. São 4 espécies diferentes. Quando você olha de fora, você fala, nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma é completamente diferente da outra. Elas apresentam funções completamente diferentes. A asa do morcego ajuda ele a voar, a nadadeira da baleia ajuda ela a nadar, né? Se você olhar de fora, você acha que não tem nada a ver. Mas se você for olhar a estrutura interna e a origem embrionária, você consegue achar semelhança em todos eles. Então, você tem o húmero, você encontra em todos, o rádio você encontra em todos, o carpo e o metacarpo você encontra em todos, com modificações, obviamente, né? Porque eles são diferentes. Mas você vê que todas essas 4 espécies, elas apresentam estruturas semelhantes, elas apresentam origem embrionária semelhante, elas apresentam um ancestral comum, beleza? E aí, o que os órgãos homólogos demonstram pra gente? Eles demonstram a divergência evolutiva. O que é isso? Um mesmo ancestral comum, mas as novas espécies, elas apresentam adaptações resultantes do modo de vida e ambientes diferentes, beleza? Os ambientes, como eles são diferentes, eles vão selecionar características diferentes. Bom, a gente vai ter também os órgãos análogos. O que seriam os órgãos análogos? Vão ser órgãos ou estruturas que eles vão desempenhar uma função semelhante em espécies diferentes, mas a origem embrionária é completamente diferente. Então, como a gente pode ver na imagem, a gente tem uma asa de inseto e uma asa de ave, tá? As duas estruturas servem para quê? Para voar, certo? Mas se a gente for observar
a estrutura interna, a origem embrionária é completamente diferente uma da outra. Bom, e aí o que os órgãos análogos demonstram para a gente? Eles vão demonstrar a convergência evolutiva. A convergência evolutiva, ela vai ser quando adaptações semelhantes aparecem em organismos pouco aparentados, por eles estarem em um ambiente semelhante. Então, a gente pode observar na figura, temos dois exemplos aqui. A gente tem, por exemplo, o golfinho, o ictiosauro e o tubarão, que eles são organismos muito pouco aparentados, tá? Mas se a gente for observar, eles apresentam uma estrutura corporal bem parecida. Adaptações que foram selecionadas por eles estarem em um meio aquático, né? Bem parecidas, tá? A gente tem também, por exemplo, o sapo, o jacaré, né, e o hipopótamo, que todos apresentam os olhos numa posição parecida. Por quê? Se a gente for observar na figura, todos eles ficam para fora da água, né, com o olho para fora da água e o resto do corpo submerso. Então, são indivíduos muito pouco aparentados, mas por eles todos viverem naquele ambiente aquático, terem essa necessidade de estar olhando, ter uma visão do lado de fora, o meio selecionou essa adaptação dos olhos nessa posição. Mais um conceito da aula de hoje e também evidência da seleção natural e da teoria da evolução, a gente tem os órgãos vestigiais. O que seriam os órgãos vestigiais? São estruturas atrofiadas e sem função aparente, mas elas ajudam a identificar ancestrais comuns. Então, o ser humano tem, por exemplo, aqui, né, no cantinho interno dos nossos olhos, uma estrutura que alguns cientistas apontam como sendo vestígios de uma terceira pálpebra. O que isso quer dizer, então? Algum ancestral nosso, um ancestral, por exemplo, comum aos felinos que possuem essa terceira pálpebra, aos répteis também que possuem essa terceira pálpebra, algum ancestral comum tinha essa característica. E aí, no processo de especiação, no processo de seleção natural, não foi uma característica que foi selecionada para a espécie ser humano, tá? Então, hoje em dia, a gente não apresenta mais essa estrutura, a gente apresenta o quê? Um vestígio dela. E, finalmente, como último conceito e evidências da teoria da evolução e seleção natural, a gente tem os fósseis. Os fósseis são restos ou vestígios de animais, plantas e outros seres vivos preservados em rocha. Bom, então, nas figuras a gente pode observar nessa do topo, né, do lado alto, a gente tem uma pegada, por exemplo, então é um vestígio de animal, é uma pegada que ficou fossilizada. A gente pode também encontrar marca de urina, coprólitos. É bem interessante, gente. Se vocês quiserem jogar no Google e olhar imagens de fósseis, eu acho incrível, tá? Essa do meio aqui é um exemplo de fósseis de plantas, tá? Não é um desenho, parece, não é um desenho, são fósseis. E essa aqui de baixo, a gente tem fósseis de animais, tá? E é isso, pessoal. A aula de hoje fica por aqui. Vou deixar para vocês uma listinha no nosso Drive, tá? Para vocês fazerem, passo o gabarito para vocês. E é isso. Qualquer dúvida, me procurem, tá? Bons estudos e até a próxima aula.